Discípulo significa aquele que aprende. Nós estamos aqui como discípulo, aprendendo. Apóstolo é aquele que aprende e envia, leva. Ele se dedica, ele leva a palavra. Ficou bem diferenciado, né? Portanto, os apóstolos necessariamente foram discípulos, porque eles aprenderam, apóstolos de Jesus. Mas nem todos os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Entre nós aqui, existe algum apóstolo? É para perguntar, nós estamos difundindo? Sim, de alguma forma, nós todos aqui estamos contribuindo via Face de levar. Portanto, podemos chamar aí, quando você divulga nas mídias sociais, nós estamos sendo um apóstolo da vida moderninha, das mídias sociais. Enfim, e aí vem, está lá, apóstolo da paz universal, está lá no texto lido, nesse último parágrafo. Apóstolo da paz universal, que não de uma guerra. Aí eu fiquei, opa, que não de uma guerra. Moderno São Bernardo. Espera aí, mas a cruzada foi um conflito puro. E olha que interessante. Olhar e marchar para frente são termos militares. A lei dos mundos é a lei do progresso. Vamos analisar, vamos lá. Vamos analisar, nós estamos estudando. Qual foi o motivo das cruzadas? As cruzadas foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, naquela época. E o objetivo inicial era reconquistar para o mundo cristão, o mundo católico, vamos chamar assim, esses lugares sagrados, como o Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, na época palestina. Hoje faz parte de Israel. A região era local de peregrinação para católicos europeus. Eles iam todos lá, naquela região onde Jesus passou. Então, eles queriam recuperar aquilo que não estava na mão deles. As cruzadas, elas ocorreram ali entre o século XI e século XIII. Foram conflitos, foram guerras, gente, entre cristãos e muçulmanos, com o objetivo de recuperar a Terra Santa. Quanta gente morreu em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome das religiões. Muito mais do que a gente, bom, enfim, que estava sob, na época, domínio islâmico. Então, o termo cruzada refere-se à cruz que os cavaleiros eles usavam nas roupas durante as expedições. Vinha aquela cruz, né? E a convocação das cruzadas foi feita pelo Papa Urbano II em 1095. Ocorreu um concílio e o Papa prometeu, olha que absurdo, mas bom, hoje nós podemos analisar, né? Ele prometeu que os participantes da cruzada, os cavaleiros, teriam os pecados perdoados. Teriam os pecados perdoados, desculpa. Ingenuidade, inocência na época. Esse Papa era inocente, não sabia da lei da ação e reação. Não estou julgando ele, mas nós temos que analisar isso ao pé da letra. E eles obteriam a salvação, iriam para o céu. Então, muita gente se candidatou. Uma das principais cruzadas, vamos pegar aqui a primeira apenas, foi a Cruzada dos Nobres. Foi a primeira cruzada e resultou, foi um sucesso, que eles reconquistaram, vamos usar, conquistaram, né, Jerusalém. Aí ocorreram, eu tenho informações de algumas pesquisas de 11 cruzadas, mas você pesquisa na internet, daí 8 cruzadas, as principais. Né? Em poucas palavras, os cruzados eram os cavaleiros que participavam das cruzadas para retornar, para recuperar essas terras santas. Os templários eram os membros de uma ordem que se dedicou inicialmente, o início era a proteção dos peregrinos que iam para visitar o templo em Jerusalém. Como eles eram religiosos, os templários faziam voto de pobreza, castidade e obediência. Olha, pobreza, castidade e obediência. E os paladinos eram os cavaleiros lendários de Carlos Magno. Só para a gente deixar bem diferenciado, nós estamos mergulhando. Nesse sentido, todos eles basicamente se referem a cavaleiros como guerreiros blindados, com uma vocação superior. Portanto, podemos dizer que a maioria dos cruzados
tinha ali, portanto, tinha uma abertura para os plebeus e nobres participarem. Eles não eram podemos dizer que a maioria não eram cavaleiros, tinha ali uma diferenciação. E essas campanhas provocadas, aprovadas pela Igreja, não iam apenas nas Terras Santas, mas também na Bósnia e em outros lugares. Portanto, ali tinha um interesse econômico. Estou lembrando das cartas de Paulo a Coríntios, que a igreja estava contaminada por interesses econômicos. E, enfim, eu não vou entrar nessa área, mas recentemente a gente percebe ainda muitas divisões em algumas religiões nesse sentido. E, portanto, os Cavaleiros Templários eram uma ordem militar, que se tornou, por sinal, a ordem de cavaleiros mais ricas de todos os tempos. Eram homens realmente duros, bravos, que tinham a reputação de nunca recuar, sempre avançar, e tudo leva a crer que foram eles que inventaram o cheque. Olha que interessante, para que pudessem transferir o dinheiro todo que eles arrecadavam. É interessante que nessas cruzadas eles iam saqueando, iam levando tudo de maneira geral, não todas, viu? E suas riquezas é que acabou levando à queda desses templários, considerando que o Papa quis uma parte. Você vê aí os interesses econômicos, dinheiro, lembra? Sexo, dinheiro e poder, a causa, são necessários. Sexo, dinheiro e poder são necessários. Mas é a causa de todos os males. Atrás aí tem o orgulho e o egoísmo. Portanto, é interessante a gente estar analisando. Como falou em termos de cruzada, a gente tem que se aprofundar. Isso é verdade, pesquisando aí em alguns livros. As cruzadas teve um lado bom, várias consequências para a Europa. Elas permitiram a reabertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente, que tinha sido interrompido pela expansão islâmica, e o islamismo está forte agora na Europa, nós temos que analisar isso, quais serão as consequências futuras, mas, enfim, com isso, as cidades italianas como Veneza, Pisa e Gênova se desenvolveram muito e se enriqueceram muito devido a essa abertura comercial. Elas possibilitaram às cruzadas a chegada de mercadorias de luxo do Oriente, como especiarias, açúcar, tâmaras, limões, enfim. E sempre tem propósitos positivos e meios geralmente não tão positivos. Eu fico lembrando que o Gandhi conseguiu tudo que ele conseguiu separar a Índia da Inglaterra sem a violência. E aqui esse pessoal era preparado, era um grupo militar, preparado para o que der e vier. Portanto, esse renascimento comercial e urbano, as cidades foram se formando, portanto, novos grupos sociais, inclusive a burguesia, que vem do comerciante, do comércio. Tem muita gente que confunde. Burguês é porque vem do comércio. Eles ganharam muito dinheiro na época. E o poder e influência dessa nobreza começaram. O feudal era o feudalismo. Eram grandes terras que eles escravizavam. Portanto, é o lado positivo. Conforme as cruzadas vêm, portanto, vai eliminando essa escravidão da Europa. E o que levou aí uma crise do sistema feudal, essas fazendas feudais, vamos chamar assim. Eu estou chamando de fazenda. Os reis se fortaleceram ao demonstrarem seu poder militar perante os senhores feudais. Olha que interessante, tá? As cruzadas contribuíram muito para o fortalecimento da vida urbana.